Então, meus amores, para a nossa segunda aulinha de hoje, quero que vocês peguem a apostila de português lá na página 56. Nós vamos ler uma reportagem e saber como é possível reutilizar a água, ter atitudes cidadãs. E é uma notícia que foi publicada em uma revista, o nome da revista é Folhinha, aqui em cima, na Folha de São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 2015. O nome da reportagem aqui é Chuva de Ideias. E o título: Alunos constroem de cisternas para armazenar água da chuva a engenhoca para as privadas. Quem escreveu foi Júlia Barbon e Rafael Gomes, de São Paulo. Então, vamos acompanhar aqui a leitura da reportagem. Com a grave seca nas represas de São Paulo, o tema da falta d'água transborda nas escolas, dentro e fora da sala de aula. No Colégio Santa Maria, na Zona Sul, alunos estão construindo cisternas, reservatórios para acumular água da chuva. Uma delas já é usada para regar os jardins da escola e outra foi doada para uma creche da região. Sem água, vai acontecer um desastre na nossa cidade, alerta João Pedro Florencio, de 12 anos, que participa da experiência. Já as crianças do Colégio Sante, no Paraíso, Zona Sul, encontraram outra forma de economizar. Encheram garrafas PET com pedrinhas e as colocaram nas caixas de descarga das privadas da escola. A engenhoca faz com que menos água seja utilizada a cada vez que a descarga é acionada. Em Pinheiros, na Zona Oeste, a escola Aprendendo a Aprender, que já sofre diariamente com a falta d'água, usou o próprio hidrômetro, aparelho que mede o consumo, para alertar os alunos a reduzir o desperdício. A gente anota os gastos do colégio todos os dias e no final de cada mês faz um gráfico, explica Ana Júlia Piscine, de 11 anos. A menina resolveu levar o ensinamento para casa. Falei com a minha mãe, que é síndica do meu prédio, pedir para os moradores economizarem. Um mês depois, a conta veio bem mais barata. Beatriz Volsen, 12 anos, do Santa Maria, convenceu a família a economizar a partir de uma dica que ouviu nas aulas. Nós agora temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes de o chuveiro esquentar. Usamos na descarga e para lavar o quintal, conta. São lições de casa que não podemos deixar de fazer. Faça chuva ou faça sol. Antes de dar continuidade na próxima reportagem, a tia vai falar um pouquinho para vocês aqui o que são cisternas, também qual é a função daquela garrafa de água com pedrinhas dentro da descarga, como que ela ajuda na economia de água, e também um pouquinho qual é a função da reportagem. Então, meus amores, o que é uma cisterna? É um depósito ou reservatório de água. Essa água, pode ser captada da chuva ou pode ser água de reuso, água da máquina de lavar, água do chuveiro. Então, é uma água que ela é reutilizada e ela é guardada nessas cisternas, podem ser reservatórios simples ou até bem projetados, feitos de cimento, para guardar água para ela ser reutilizada. E quando nós colocamos um corpo, algum objeto dentro da água, ele ocupa espaço, certo? Então, ao colocar uma garrafa PET pesada, cheia de pedrinhas dentro da descarga, só funciona para aquelas descargas que tem aquele reservatório atrás, igual as lá do colégio. Aquelas que são na parede, que são chamadas de hidra, elas já têm um controle na hora de puxar a descarga, ela já sai uma quantidade certa de água. E essas descargas que são com aqueles reservatórios atrás,
elas enchem com bastante água. Então, ao colocar uma garrafa PET, um corpo ali dentro, ela estará ocupando espaço, fazendo com que a água da descarga ela encha mais rápido e, consequentemente, seja utilizada menos águas nas descargas. E o que é uma reportagem, como essas que nós estamos lendo? Ela tem como objetivo, como função, informar os leitores, utilizar uma linguagem clara e de fácil compreensão. Coisas que nós ouvimos no dia a dia, que qualquer pessoa que assista consiga pelo menos compreender boa parte do que está sendo passado ali na reportagem. Aqui, essa segunda reportagem. Estudantes enfrentam a falta d'água em casa e na escola. Então, acompanhe aqui a leitura. Todos os dias, alunos da Escola Municipal Otávio Mangabeira, na zona leste de São Paulo, ficam sem água em casa, a partir das 13 horas até o dia seguinte. Na minha, são 5 pessoas. Agora, se não tomarmos banho rápido, alguns ficam sem. Conta Pedro Pinheiro, de 12 anos. Mesmo antes de a crise se agravar, eles já pensavam em como economizar. Em 2013, decidiram construir uma calha no colégio. Funciona assim: a calha recebe a água da chuva e a direciona para tubos de garrafas PET, produzidos pelas próprias crianças. Dali, o líquido cai em grandes baldes e é usado para regar a horta. Até o final do ano passado, a gente levava os tomatinhos que plantava para casa. Lembra Bruno Pacheco, 12 anos? Mas ao voltarem das férias, ele e seus amigos levaram um susto. A escola havia sido invadida e o projeto da calha estava destruído. Mesmo assim, não desistiram. Vamos fazer tudo de novo neste ano. Temos que cuidar da água, ainda mais agora com a represa vazia, diz Yuri de Lima, de 12 anos. A escola atualmente só recebe água pela manhã. As caixas d'água e reservam para que sejam utilizadas ao longo do dia. Então, aqui eles utilizaram um sistema diferente de captação de água. Eles colocaram calhas na escola e a água que era reutilizada, assim como está aqui mostrada na imagem, eles utilizavam para regar as plantas, fazendo assim uma grande economia de água. E aqui do ladinho tem algumas perguntas e respostas sobre a crise hídrica. Vocês podem ler ali, meus amores, o que está escrito dentro das gotinhas, que são algumas perguntas e respostas de alguns moradores e algumas outras dos repórteres, como essa daqui. A água do planeta vai acabar? A água do planeta não deve acabar. O problema é que a população cresce muito e a quantidade de água potável ainda é limitada. Tem alguns outros exemplos. Se podemos tirar o sal da água do mar para utilizá-la. Existem máquinas que tiram o sal da água do mar e a torna potável para o consumo humano, mas é uma tecnologia muito cara. E podem ler ali os outros balãozinhos, as outras perguntas e respostas. E vamos agora resolver as questões das páginas 58, 59 e 60. Vamos resolver agora, de acordo com as reportagens que nós lemos, vamos responder as questões. A reportagem que você leu informa como as escolas criaram uma campanha contra a poluição das águas ou o que os alunos de diferentes escolas fizeram para economizar água. Essa é a segunda opção, o que eles fizeram para economizar água. De acordo com a reportagem, o que são cisternas? São reservatórios que servem para acumular água da chuva ou podem ser águas de reuso também. Número 4. O que fizeram as crianças do Colégio Sante para economizar água? Eles encheram garrafas PET com pedrinhas e colocaram nas caixas de descarga. Número 5. Releia este trecho. A gente anota os gastos do colégio todos os dias e no final de cada mês faz um gráfico, explica Ana Júlia Passini, de 11 anos. Pergunta:
O trecho que está entre aspas indica a fala de um especialista em problemas de abastecimento de água, que seria a primeira, ou uma entrevista de Ana Júlia Pacini. A entrevista da menininha ali, da aluna da escola de 11 anos. Letra B. Em qual escola estuda Ana Júlia Pacini? Na escola Aprendendo a Aprender. Letra C. Quantos anos ela tem? Ela tem 11 anos. Exercício número 6. Releia outro trecho da reportagem. Nós agora temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes de o chuveiro esquentar. Usamos na descarga e para lavar o quintal, conta. De quem é a fala indicada entre aspas? É de Beatriz Vossen, a outra aluninha que foi citada lá na reportagem. E a quem se refere o pronome nós no início da fala dela? Quem é nós? Nós agora temos o hábito de guardar em um balde a água que cai antes de o chuveiro esquentar. Se refere a Beatriz e a sua família. Como ela está incluída o pronome eu, como ela está incluída, utiliza-se o pronome nós. Então, a Beatriz e a sua família. Então, como a tia disse, a reportagem é um gênero textual que apresenta ao leitor informações mais detalhadas a respeito de um fato ou assunto. Geralmente, os repórteres reproduzem a fala de outras pessoas, que podem ser especialistas no assunto ou testemunhas da notícia. Quem são os autores da reportagem? Da reportagem que nós lemos ali atrás. Júlia Barbon e Rafael Gomes, que está bem no início da reportagem. Vocês podem voltar lá e ver onde está escrito o nome dos autores da reportagem. Onde e quando a reportagem foi publicada? Na Folha de São Paulo, em 28 de fevereiro de 2015. Quando a tia iniciou a leitura da reportagem, a tia falou o nome dos autores e também onde e quando a reportagem foi publicada. Qual é o título da reportagem? Chuva de ideias. Qual a relação entre o título e o assunto da reportagem? Chuva de ideias remete ao uso da água da chuva e a muitas ideias que as crianças tiveram para preservar a água. Então, ali o título também faz referência à expressão inglesa brainstorm, quer dizer chuva de ideias. Continuando. Na parte central da reportagem, há outra área destinada a perguntas e respostas. As perguntas aparecem nas gotas com azul mais forte ou aparecem nas gotas com azul mais claro? Como nós lemos, as perguntas estão nas gotas azuis mais forte. Releia uma das perguntas e sua resposta. Então, vejam aqui, ó, como as perguntas estão nas gotinhas mais escuras e as respostas nas gotinhas de águas mais claras. Na minha casa tem uma cisterna que coleta a água da chuva. Posso tomar essa água? Pode, mas ela possui substâncias tóxicas e deve antes passar por tratamentos como fervura, filtragem e uso de cloro. Sabemos que não é qualquer água que pode ser tomada. Ela precisa passar por um tratamento, pois ela contém substâncias tóxicas que podem fazer muito mal à saúde. Quem possivelmente fez essa pergunta? Possivelmente um dos alunos da escola. E quem provavelmente respondeu a pergunta? Os autores da reportagem, com base na pesquisa das fontes consultadas ou algum especialista no assunto, para ter dado uma resposta tão correta, algum especialista. Ou alguém que tinha feito uma pesquisa, assim como os repórteres. Releia a seção de perguntas e respostas e encontre um erro. Que erro é esse? A primeira das perguntas está incompleta. Vou mostrar para vocês qual é a pergunta que está incompleta lá nas gotinhas de perguntas. É essa daqui. Veja bem, em fevereiro choveu bastante em São Paulo. O problema da falta d'água? Não tem faltando alguma coisa. Daí tem uma resposta. Não, os reservatórios que abastecem São Paulo continuam com níveis baixos. Precisamos continuar a economizar para não haver racionamento de água.
Então, como ocorreu esse erro ali na escrita da reportagem, tem uma pergunta: de que modo você poderia informar a folhinha a respeito desse erro? Lembram que nós aprendemos a fazer uma carta de reclamação no nosso tema anterior? Nós podemos entrar em contato por meio de uma carta, podemos também com a turma. Então, nós poderíamos escrever uma carta entrando em contato com o jornal. Os jornais, eles têm uma característica de ter um espaço aberto para os comentários e as reclamações dos leitores, e assim nós faríamos a nossa reclamação. Na verdade, nós estaríamos dando uma ajuda ao jornal para que as edições não saiam erradas. Então, nós entraríamos em contato por meio de uma carta informando que houve um erro na edição. Então, aqui no exercício 13, nós vamos completar a pergunta. Vocês podem encontrar outra solução se preferirem, mas ela tem que ser coerente com a resposta. Então, pode ser: em fevereiro choveu bastante em São Paulo. O problema da falta d'água foi solucionado? Foi perguntado se, mesmo com a quantidade de chuvas, o problema foi solucionado. Foi dito que não, porque os reservatórios ainda continuam com níveis baixos. A reportagem está dividida em uma parte principal, uma parte de perguntas e respostas e uma terceira parte marcada pelo subtítulo: Estudantes enfrentam falta d'água em casa e na escola. Sobre o que se trata o texto da terceira parte? Então, o segundo texto que nós lemos trata sobre a falta de água na Escola Municipal Otávio Mangabeira e na casa dos alunos dessa escola. Na reportagem, há 2 fotografias. Qual a função delas? As imagens ilustram o texto e chamam a atenção ao leitor para a leitura. As 2 fotografias apresentam legendas, mas somente uma delas é necessária para entender a foto. Qual delas e por quê? A legenda da segunda fotografia, porque ela indica o nome das pessoas da foto e explica o que mais há na imagem. Essa daqui que nós vemos, meus amores. Então, vejam aqui. Yuri, Pedro e Bruno, 12 anos, com a maquete do projeto de captação de chuva na escola. Porque essa primeira, eles não colocaram imagens das cisternas, colocaram imagem dos alunos. Na escola, aprendendo a aprender, alunos fiscalizam o consumo de água. Tem 2 exemplos aqui: as cisternas e também a garrafa PET dentro das descargas. Mas não tem essa imagem aqui, não tem nenhuma maquete. Tem as crianças mostrando o projeto ali sobre como economizar água. Então, por hoje nós terminamos. Então, até amanhã na nossa aulinha. Grande beijo e até lá!